Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Wari Talks. Meu nome é Márcio, eu trabalho com marketing aqui na Wari e eu serei o host do episódio daqui de hoje. Bom, para quem não conhece o Wari Talks, basicamente é um podcast onde a gente troca uma ideia com o pessoal que é referência no mercado tech, que é referência em inovação para trazer, né, um conhecimento, gerar insights aí para vocês, nossos espectadores, para mim também, com certeza. E hoje nós estamos aqui com o Felipe Jun. Felipe Jun, ele é CPO e CTO na Companhia dos Talentos. Ele possui mais de 10 anos de experiência no mercado, ele é advisor de startup, ele cofundou a própria startup, ele também tem alguns episódios de mentoria. Então, poxa, ele é uma pessoa que vai agregar muito conhecimento aqui pra gente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Márcio. Prazer estar por aqui com vocês também. Perfeito, Felipe. Gente, vou aproveitar só esse momentinho, viu, Felipe, para fazer o merchan aqui do nosso podcast. Boa, manda bala. Como bom profissional do marketing. Mas, bom, pessoal, a Awari, para quem não sabe, é a melhor plataforma para aprender tecnologia no Brasil. Atualmente, nós oferecemos formações completas com trilha de aprendizado na área de dados, gestão de produtos, design, programação. E as pessoas que forem nossos alunos, eles têm acesso a aulas ao vivo e aulas gravadas com instrutores que são extremamente referência no que fazem. Além disso, a gente também tem mentoria em inglês, em português com mentores que trabalharam ou trabalham nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu acho super massa. E também falando para vocês, se vocês estiverem acompanhando esse episódio, tiverem interesse em fazer parte da comunidade, a Wari vai oferecer 10% de desconto aqui para quem estiver assistindo esse podcast. Então, se você quiser resgatar, é só entrar em contato. Se o Felipe me permitir, posso usar seu nome como cupom de desconto para o pessoal resgatar? Lógico, lógico. Fica até mais fácil, né? Fica até mais fácil, verdade. Perfeito, então. Então, vocês digitando o cupom Felipe10 ao entrar no nosso link de candidaturas, que vai estar no QR Code aqui embaixo, vocês já conseguem resgatar esses 10% de desconto. Mas, bom, terminei o merchanzinho aqui, Felipe. Boa. Agora, como leigo no assunto, cara, e como alguns espectadores talvez possam ser, vou perguntar para você, cara, o que que é um CPO, o que que é um CTO? Boa, legal, legal. Cara, primeiro, nem vou cobrar pelo merchan, hein? Olha só. O nome tá simples, Felipe 10, eu aproveitaria o desconto. Obrigado, Felipe. Mas vamos lá, cara. Brincadeiras à parte. Putz, o CPO e o CTO, basicamente o P e o T são de produto e tecnologia, né? Então hoje eu assumo a cadeira tanto de produto quanto de tecnologia aqui na companhia de talentos. E basicamente o C é de C-level, né? Então, pô, trocando em miúdos, o diretor de produto e tecnologia é o nome mais bonito, fica mais chamativo ali. Então fica mais Perfeito. divertido de falar, cara. Perfeito, Felipe. E, cara, eu sei que é um cargo muito importante dentro das organizações, e eu queria saber um pouco sobre você. Como foi sua jornada, cara, para chegar até esse ponto? Eu vi que você já começou sua carreira, pelo menos o que eu tive acesso no LinkedIn, como um founder da Law Design, né? Queria saber, cara, como foi essa sua trajetória? Cara, ela foi bastante variada, eu mudei bastante a minha trajetória ao longo do caminho, né? Então, eu fundei a Law Design com alguns amigos lá atrás, ainda estava na faculdade, Aham, aquela ânsia de querer trabalhar, tal, tá, vamos fazer uma empresa, vamos fundar uma startup, não sei o quê. E obviamente depois eu acabei saindo. A LoL existe até hoje, acho que já mudou até de ramo, setor, etc. Virou acho que uma fábrica perfeito. de software, BPO, algo do Aham, gênero. Faz bastante tempo que eu não falo com eles, mas a minha primeira experiência realmente profissional ali numa empresa mais tradicional, né, vamos dizer assim, foi no próprio BTG. Eu comecei como estagiário de private equity, né? Então eu legal. começo num setor completamente diferente de produtos, completamente voltado ali para o mercado financeiro. Aham, Mas completamente. ao longo do caminho, eu acho que isso que foi muito legal, né? Eu fui para a operação da Brasil Farma e lá eu já tive a oportunidade de começar a ter contato com produtos, acho que muito na linha de produtos físicos, né? Então, cosmético, eu Uhum, lancei a própria linha de vitaminas ali, de marca própria. E essa sensacional. experiência acho que foi muito, muito legal, né? Porque me deram a oportunidade de olhar, né?
do começo ao fim, end-to-end, o lançamento de um produto que ia desde a tese Uhum. de mercado, entender o consumidor, entender o mercado. Naquela época não existia, né, o que a gente estava falando de product design, design Sim, thinking. Era um negócio que estava muito no começo aqui no Brasil, quase nem se falava, na verdade. E com aquela coisa toda fresca na cabeça, eu virei e falei assim, cara, e se eu ficar uma semana numa farmácia, o que que acontece? Né? E é o famoso que tá lá com o usuário, tá lá, né, entendendo o comportamento de compra. Então foi super legal essa trajetória até realmente lançar essa linha de produtos, perfeito. mas não era nada digital, Ah. né? E aí Uhum. sempre rola aquilo, né? Que todo mundo fica falando com você, fala assim, cara, mas você precisa ter uma multinacional no currículo, né? Pô, 10, 12 anos atrás era importante ter uma multinacional no currículo. Eu vou para Vivo. Perfeito. É a Vivo, né? Quem não conhece a Vivo, vou lá pra Deu os Vivo, olhos já, né? Aham. aquele navio transatlântico, cara, botar 7.000 pessoas num único prédio. E eu meio que mantive essa lógica de produto, né? Eu entrei no time que era responsável por criar essas ofertas aí de combo e tal. Perfeito. E, e foi uma experiência super rica, assim, né? Eu mudei algumas coisas do portfólio, entendi como é que funcionava uma empresa grande. Fui Aham. super bem reconhecido por várias coisas e sempre levando, né, no sangue aquele negócio de, pô, vamos testar. Então, existe um laboratório, a gente Sim. testava a oferta, ouvia o cliente, enxergava a base de dados. Mas, pô, eu acho que essa inquietude toda me levou para startup. E aí eu fui para a Livelo. Aí na Uhum. Livelo realmente foi quando eu me transformei no, num Product Owner, ali, Product Manager. A gente já usava o Agile, a gente já estava aprendendo tudo isso. E Perfeito. aí, dali para frente, foi muito mais focado em carreira de produtos digitais, né? Então, eu saí da Livelo, fui para a VR, Uhum. então, cuidando de produtos digitais, cuidando de lançamento de novos produtos, inovação ali. Passei boa parte da minha carreira lá, 5, 6 anos ali na VR, saí, fui pro TC. Aí eu fundei minha própria startup de novo, que foi a Solar 21. Resolvi sair Uhum. da operação e vim aqui para a companhia de talentos. E no fim, o que eu enxergo disso tudo é que eu fui carregando ao longo da carreira, né, algumas características que me trouxeram exatamente até esse ponto que foi que você perguntou, cara, como é que você chegou, né, Aham. até esse ponto da carreira? E existem algumas características que são relevantes, né? Primeiro, Claro. entender o negócio que você está passando, né? Esse entendimento do negócio ele é extremamente relevante, principalmente quando você vai galgando novos cargos na carreira, você vai assumindo papéis de liderança. Com E eram certeza. negócios completamente diferentes, né? Então, um era Sim. finance, o outro era telecom, aí eu fui para loyalty, depois eu fui para benefícios. Então, eu fui mudando, e aí eu fui até para o mercado de solar, né? Então, você vai mudando ali a carreira. O que você tem que parar para, talvez, pensar é que existem algumas coisas que são essenciais. Então, entender o negócio é extremamente essencial. Ser analítico é uma coisa que conta muito, porque você começa a entender, né, juntando essa visão de negócios, qual que é o impacto de cada ação que você está fazendo no resultado da companhia e como isso se traduz Com realmente no dia a certeza. dia, né? Então, você vai ganhando isso. E o que eu posso dizer é, cara, eu comecei talvez como um project manager ali clássico, acabei virando um product manager e depois fui galgando outros cargos. Eu acho que o grande ponto é, cara, a metodologia mudou no meio do caminho. Mas várias coisas continuaram essenciais, né? Além dessas duas coisas, exatamente o que eu estava falando desde o início. A questão de ouvir o usuário. Isso veio desde lá de trás, Uhum. né? O marketing já tinha pesquisas de mercado, etc. Então você vai carregando, né, essa visão centrada no cliente, essa questão de, cara, você querer resolver realmente um problema da pessoa e gerar valor. Então isso Claro. você tem que carregar como essência, né? Acho que o restante Uhum. são técnicas que você vai levando consigo e vai aprendendo. Perfeito, Felipe. E, cara, me interessei muito, porque transição de carreira é uma coisa que as pessoas elas costumam ter uma certa dificuldade, né? Costuma ser um empecilho que às vezes te trava, você não sabe
você não sabe lidar com aquela transição mesmo, né? E você, poxa, você passou por diversas áreas e em momento algum isso foi uma dificuldade para você? Você foi aquela pessoa que deu a cara a tapa e falou, não, eu vou enfrentar isso. Cara, sem romantizar, né? Acho que essas transições, elas são difíceis. Sim. O que diferencia, talvez, o como você encara essa transição é o planejamento que você faz, né? Então, pô, e eu acho que a primeira transição grande mesmo foi da Telefônica para a Livelo, né? Você está Uhum. indo de uma empresa que é extremamente estruturada, gigantesca, para uma startup que está começando. Quando eu cheguei na Livelo, sei lá, eu era o funcionário 20, quase não existia ninguém ali, era um puxadinho no meio da Alelo. E o que você tem que parar para pensar é, essa transição, ela vai te trazer o quê? Né? O Uhum. que que você está buscando com isso para sua carreira? O que eu estava buscando naquele momento e que eu passei muito tempo refletindo na época que eu estava na Telefônica era, cara, eu acreditava muito nessa questão de um mercado digital, dos aplicativos, das coisas que estavam acontecendo. Eu já tinha ouvido falar de design thinking, de outras coisas, e eu Uhum. queria estar próximo e aprender aquilo. Eu entendia que aquilo ia ser bom para minha carreira, né? E aí você assume alguns pênaltis também no meio do caminho. Então, eu assumi, por exemplo, downgrades, né, de cargo, porque eu achava que esse aprendizado faria algum sentido para mim, Sim, né? Então, a transição ela é difícil, mas eu acho que talvez a transição que seja mais significativa é quando você sai do mundo corporativo para empreender, certo. porque é o Imagino. mercado mais incerto que você tem, Com né? certeza. Aham. Cai o salário todo mês para, eu não sei se, né, no dia seguinte essa empresa vai estar aberta, né? Então, é desafiador. Então, você tem que, talvez, naquele momento, se preparar Aham. psicologicamente e financeiramente para aquele momento, Com né? certeza. O momento eu não sei se eu vou ter salário, né? Eu tenho que me preocupar muito mais em pagar o salário de alguém do que necessariamente o O meu. meu próprio, né? Sim. Aham. Então, esse preparo psicológico, antes de você tomar essa iniciativa, cara, você vai matutando ali, cara, você vai se preparando. Então, o que que eu preciso para isso, aquilo? Essas transições, elas demandam um planejamento e elas demandam você entender o que que realmente você está buscando com tudo isso. Então, são difíceis, elas não são fáceis, por isso que eu falei que é difícil romantizar, que foi lindo, maravilhoso. Foram várias noites sem dormir, inclusive, em vários momentos. Aham, Mas todas imagino. elas valeram muito a pena, né? Acho que todas elas me trouxeram, realmente, essas experiências me trouxeram talvez um repertório muito grande para atuar hoje como eu atuo. Perfeito, perfeito, Felipe. Muito massa, cara. E falando especificamente desse momento em que você virou e falou, pô, vou auxiliar na fundação dessa startup. Qual foi o insight que você teve para isso? O que te chamou a atenção nesse projeto? Ou foi mais essa vontade de empreender que você tinha mesmo? Cara, eu sempre empreendi, né? No paralelo, eu sempre abri coisas, fechei, deixei falir, enfim. É aquele cenário do você já fracassou muito mais do que teve sucesso e você acaba não contando porque ninguém pergunta, né, do fracasso. Ah, Mas não, com certeza. já tinha tido umas 4 iniciativas que fracassaram e eu tinha aquele negócio do eu quero, né? Eu quero montar um negócio novo. E eu conheci essa tese da Solar, achei fantástica na época. Pô, energia solar por assinatura. Era Pô, uma que coisa que legal, cara. existia. Putz, o Elon Musk fez isso nos Estados Unidos com a Solar City e, cara, existia em Pau na Alemanha. Duas referências mundiais extremamente captadas, extremamente bilionárias, com um modelo que fazia completamente sentido. Negócio extremamente caro, cara, inacessível e a gente democratiza aquele acesso. Que legal. E aí eu falei assim, fantástico, cara, por que que a gente não faz isso mesmo? E aí eu pulei de cabeça no projeto, com mais 4 sócios, 3 sócios na época, depois viraram 4, Aham, exatamente para tornar aquilo tudo operacional, né? perfeito. Então, fiquei lá por 3 anos, né? Várias noites sem dormir, é o famoso trabalho enquanto eles dormem e tudo mais. Puro, puro, puro suco do sucesso ali, ficar acordado até de madrugada. Mas a gente montou uma empresa que hoje
O que eu posso dizer, cara, super sucesso. A gente pivotou o negócio para ser franquia, até para gerar caixa, né? Em algum momento o Que que aconteceu legal. foi o mercado secou a fonte de mega captações. Aham, E até essa experiência foi boa, porque a assinatura já pagava, né, o Solar 21. O que a gente esperava era, pô, como é que a gente gera caixa, né? Porque sim, uma coisa é eu comprar um sistema e ter 20 anos para retornar esse negócio em mensalidades, né? O payback era em 4 anos, e 3 anos e perfeito. meio. Então eu tinha um desembolso de caixa muito grande para um recebimento a longo prazo com um churn baixíssimo. Então, assim, era uma máquina de trazer dividendos, vamos dizer assim. Mas, sério, como é que eu faço esse negócio crescer de novo, né? E a gente discutiu muito, cara, o que fazer para Aham, trazer dinheiro. E startup é aquilo, cara. Você vai tentar de tudo, assim. E aí a gente resolveu ir pro modelo de franquia. perfeito. E agora já deve ter umas 30 franquias pelo Brasil. Caraca. Tá crescendo bastante, o pessoal continua na operação, mas foi aquele momento em que eu parei e falei assim, cara, franquia, eu já trabalhei na época na Farmais, achei legal, mas não tocou mais o coração ali. Eu falei assim, putz, a assinatura era um negócio que eu tinha dedicado tempo, vida, cara, recurso, tudo, o próprio amor ali à tese. Quando a gente muda a tese, eu parei e falei assim, eu tenho que ser sincero. Eu Aham, jamais vou deixar de ajudar nenhum dos meus sócios ali, eu visito eles sempre no escritório, eu vou semanalmente ali agora, mas, cara, aham, não pegou mais no coração. Eu falei assim, cara, franquia é um negócio que eu ajudo muito, mas não queria estar dedicando minha vida nisso. E aí eu resolvi perfeito. voltar para o mercado e fui convidado pela companhia de talentos, né? Legal. E, cara, só perguntando, desculpa se for uma pergunta muito pessoal, mas desde o momento que você pivotou, né, esse modelo de startup, qual foi o consenso para ter essa alteração, que eles acharem que seria benéfico ter esse esquema franqueado? Cara, não existe consenso entre quatro pessoas, Aham, não existe briga, né? Mas a gente estudou muito ali, porque a gente era muito legal. complementar, né? A gente ainda é, né? Então, uma cabeça mais financeira, o sócio mais de Uhum, tecnologia, eu tinha um background muito mais de negócios. É, Cara, você discute muito para chegar em alguma opção. Você tenta claro, algumas coisas ao longo do caminho também. Então, você aposta em alguma coisa que mais parece fazer sentido. perfeito. Franquia no fringir dos ovos era o que parecia fazer mais sentido para aquele momento. Então a Aham, gente falou assim, cara, é isso, vamos. O máximo vamos que pode lá. acontecer é daqui, sei lá, 2 meses a gente olhar e falar assim, cara, o caminho era outro, faz de novo, Sim, sim, né? Começa tudo de novo, mas não felizmente a foi o gente acertou caso. no caminho da franquia ali. Perfeito. Não, legal, cara. Fico feliz aí pelo crescimento dessa startup. Obrigado. E, cara, e como você chegou na companhia de talentos? Foi por alguma indicação? Cara, foi headhunting, assim. Ah, Eu perfeito. comecei Aham, a. É o famoso, né? Quando você quer voltar para o mercado de novo, né? Transição. Você tem que começar a se sim, preparar para aquele momento. com Então, certeza. pô, as coisas que você não tinha de marca pessoal, sabe? De aparecer um pouco mais no LinkedIn e tentar postar coisas que fazem sentido e começar a se mostrar para o mercado. Pô, atualizar o LinkedIn direito, sabe? Pô, cara, há quanto tempo você faz? 3 anos que você não mexe no LinkedIn porque você tá lá 3 anos sem dormir, inclusive. É verdade? Então, assim, você vai se preparando para esse momento. Então, eu fui abordado por alguns headhunters no meio do caminho. Aham, Putz, tinha algumas propostas ali rolando, mas o projeto da companhia em si era sensacional, assim. Eu falei assim, putz, é aqui. Ganhou, de novo, ganhou o coração, vai. Aí eu pulo de cabeça, não tem nem o que falar. perfeito, Felipe. E hoje, cara, nesse papel de liderança que você tem lá dentro, como que é seu time? Quantos liderados fazem parte do seu time? Pô, hoje deve ser, sei lá, uns 30, 35. Entre pessoal de tecnologia, produto ali, deve ter uns 30, 35 ali. Legal, perfeito. E essa é uma pergunta meio ambígua, cara, mas como que você descreveria o tipo de liderança? Como que é a sua abordagem para gerir essas equipes? Porque eu imagino que uma posição como um CPO e CTO tem que ter
um perfil de gerenciamento absurdo, né, cara? Cara, é só dor de cabeça, né? Tô brincando. Mas eu acho que tem um ponto ali, e eu brinquei isso com o time, mas é verdade, né? Cara, Aham. o trabalho essencial de uma pessoa que está numa cadeira dessa, primeiro é montar um time que, cara, né, faça sentido, né? E todo mundo vai falar de um time de alta performance, e é verdade, você quer um time que entregue, né? Você quer um time que performe, você quer um time que, cara, tenha sinergia entre si. Então você, de alguma forma, como líder, obviamente, o seu principal trabalho é o time. Uhum. Né? E aí eu brinquei e falei assim, cara, e o trabalho sendo feito, 70% do trabalho é esse, né? Os outros 30 é realmente você ter essa visão de futuro, saber para onde está indo. Então, o que o pessoal gosta de falar, né? Pô, a visão de produto, a visão... Cara, você tem que ter essa visão, você tem que saber como fazer o time chegar até lá. Você tem que trilhar, né, esse espaço e entender em que momento em que você leva essas coisas para o time, em que momento em que você tem que trazer essa estratégia ou não trazer. Então, Claro. no fim, o trabalho é estar sempre muito à frente, né, em termos de mercado, tentando olhar o futuro, ao mesmo tempo em que Uhum. você traz para o time coisas do dia a dia que eles têm que realmente focar. E aí, é óbvio que você lida com OKRs, você lida com métricas, né? Eu sempre falo com um time de lead metrics, lag metrics. Então, cara, foquem no que vai mexer o ponteiro, né? Não Certo. no KPI de vaidade. Pô, fizemos tanto, assim, cara, mas o que que faz a gente chegar nesse OKR? E Uhum. no fim, o que eu gosto de fazer é criar autonomia com responsabilização. Né? Pode parecer clichê, mas na minha visão, e o que sempre deu certo ao longo da carreira foi, cara, objetivo claro. Uhum. Perfeito. Pô, para onde a gente está indo? Por que que a gente está indo? Então, dar um contexto para o time é extremamente relevante. Né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, eu vou achar ótimo colocar aquele número naquela planilha. Para quê? Entendeu? Não, não tem. Ninguém acorda pensando que é ótimo botar 1.232 vezes 400. Ninguém faz isso. Se você não der o objetivo e o contexto, a pessoa tá lá de corpo presente e alma pensando, cara, o que que ela vai fazer no final de semana. Claro. Pô, dar o objetivo e trazer um contexto cria para a pessoa um pouco mais de situação do que está acontecendo. E você Uhum. consegue criar nessa pessoa essa visão de negócio, essa visão analítica, né? Claro. Você consegue, nesse momento em que você começa a dar ferramentas para ela, então, objetivos, né? Você começa a dar contexto, você fala para onde a gente está indo, o que que a gente busca como resultado, quais são as apostas que você acredita que geram esse resultado, você permite com que o time te retorne, que é o trabalho do time fazer isso, cara, o que que eles enxergam para chegar naquele lugar também. Essa Uhum. discussão que é fomentada. Então, assim, não é o que eu tenho que fazer e ponto final você vai fazer. Cara, você está muito mais no dia a dia do que eu. Eu gostaria de saber se eu não estou errado nesse caminho. E essa Claro. discussão, ela se torna mais estratégica. Então, o time ele tem um nível de autonomia e responsabilização muito grande. Pô, você sabe o objetivo, você sabe o que que a gente está perseguindo. Eu não preciso ficar microgerenciando o que você quer fazer. Pô, você vai colocar na sprint um negócio que, pô, se eu bater o olho no report, eu vou saber que você está caminhando para lá. Né? O que eu preciso entender com você é, dado que você está caminhando para o mesmo objetivo e você está entregando, o que que eu preciso fazer para te ajudar? Claro. Então, Uhum. no fim, o time ele tem essa autonomia de conseguir ir carregando essas coisas de forma maestral, o time tem entregado super bem, ao mesmo tempo em que ele tem que ter a maturidade de pedir ajuda. Você vai Claro, com travar, certeza. né? Seu trabalho é ajudar nesses momentos, e aí você não pode Sim. deixar o time travado. Uhum. Então, eu mantenho aquela proximidade com um nível de distância ideal, assim, eu não fico azucrinando o dia a dia, mas eu sou próximo o suficiente exatamente para tentar, de alguma forma, olhar para a carreira deles, olhar para onde eles querem ir. Eu acho que isso é importante. Perfeito. Não, concordo plenamente com você. Acho que, cara, essa autonomia, mas tipo com responsabilização é algo essencial, né, em qualquer organização, porque acho que você dá um sentido maior, né, para aquele trabalho que você está fazendo e que às vezes em alguns trabalhos e algumas empresas você acaba, poxa, eu tô aqui fazendo esse serviço, eu tô batendo essa métrica, meu KPI tá ótimo, mas pô, e aí, né? É Falta isso. aquela coisa, né?
eu aprendi assim, né? No fim, pô, você não pode também privar a pessoa disso tudo, assim. O meu Claro, trabalho nesse limite é um pouco gerenciar o risco. É óbvio que ele tem autonomia, é óbvio que ele tem responsabilização, mas você não vai deixar ele pro lado do penhasco, entendeu? Pô, puxa a pessoa de volta. Você tá vendo que ela vai pro lado do penhasco, você não vai ficar assistindo, cara. O risco é muito alto. Puxa aqui e fala assim: não, vem cá, vamos conversar. Você tá indo pro penhasco. Você viu que você tá indo pro penhasco? Você só para entender se o pulo era consciente. Né? Eu brincava na época, eu falava assim: pô, né? A pessoa tá se afogando ali, o gestor não vai lá e puxa ele da água. Deixa lá, uma hora ele sai. Pô, cara, de verdade, o seu trabalho é gerenciar esse tipo de risco também. E algumas coisas você deixa o time tomar o risco. Né? Porque claro. é controlável. Fala assim, putz, se ele errar é isso aqui, mas, pô, e se ele não errar? Né? Se ele não errar, é isso aqui. Então, assim, gerencie o Sim, risco. Né? Se sim. você estivesse naquele lugar, muito provavelmente você gostaria que alguém te desse um pouco mais de voz, te desse um pouco mais de autonomia. Uhum. E é aquilo, né? Pô, você não deixou a pessoa tomar o risco, provavelmente na hora que der errado, a responsabilidade também é sua. Não adianta você virar e falar assim, pá, é o doido lá que foi. O doido lá que foi, não, você que deixou ir junto. Você não puxou de volta do lago, Foi o você não puxou gestor de que nos volta do afogou. penhasco. Exato. Você, pô, o gestor tem responsabilidade. Então, até para os meus diretos eu falo, pô, gente, então, a responsabilidade de vocês é um pouquinho maior ali. Vocês estão no dia a dia, vocês têm que passar a visão pro pessoal, vocês têm que, meu, mastigar um pouco mais as coisas. Claro. Uhum. Eu sempre gostei de trazer essa questão de, pô, sei lá, e se eu não estiver mais aqui amanhã? Eu tô andando, sumi. Cara, quem é que assume o meu lugar? Ninguém? A empresa tem que pegar alguém de fora de novo? Pô, sério? Não, né? Cara, você tem que deixar as pessoas preparadas para aquilo. E aí eu brinco, né? Claro. Quanto mais preparados vocês estão, menos vocês precisam de mim. Tecnicamente, menos eu precisaria trabalhar. O que eu tenho percebido é que quanto mais eu faço isso, menos eu acho que eu tenho que trabalhar, surge alguma coisa para eu trabalhar. Então é só essa equação final aqui que eu tenho que dar uma acertada, que eu acho que não funcionou ainda. Mas de resto, tá indo bem. Perfeito, perfeito, cara. Acho que é aquela vontade, né? Aquela ânsia de não, não, eu posso ajudar nisso aqui também, né? É a Tá. proatividade, né? Sempre vai ter, cara. Tem coisas que, pô, você tá muito distante, mas você quer fazer, cara. É legal. Claro, claro. Você se Aham. envolve mais. Só que aí você respeita a liberdade que existe no time ali, senão já viu, né? Aí o chefe sai, cara, né? Famoso, pô, tá ferrando tudo aqui, cara. Perfeito, Difícil. perfeito, Felipe. Cara, com esse seu perfil de liderança, eu dei uma batida de olho lá na sua jornada. Eu vi que você hoje é conselheiro, cara, de startups. Então, com todo esse know-how aí que você tem, hoje você é conselheiro de startup. Cara, como funciona isso? Como que você aplica essas suas tomadas estratégicas para como Pô, conselheiro? cara, teve startup que aceitou, né? Então, assim, é um absurdo isso. Dá pitaco no negócio dos outros ali, mas o que eu senti, né, sendo conselheiro de startup, o que é muito curioso. Nem todo mundo, por exemplo, tem no quadro de sócios, né, de uma startup que está começando um quadro parecido com o da Solar. Pô, eu tenho um background muito de negócios, então, pô, já fui de finance, entendi de marketing, atendimento, produtos, tecnologia. Tem um cara que é super de tecnologia, cara, entende muito de engenharia elétrica. O outro que, meu, foi criado, nascido e até hoje respira o mercado financeiro, e o outro que é de growth. Então, assim, isso é extremamente complementar. Você consegue, sozinho, ali numa cúpula, tomar algumas decisões, até porque a gente já tinha carreiras, né, fora, então eu já tinha sido diretor antes de ir para uma startup dessa, o meu sócio também, o outro também, então existe ali um arcabouço de pessoas que têm um pouco mais de maturidade para tomar decisões e conseguem fazer isso. Muitas startups não têm isso, cara. É um cara que, putz, teve uma boa ideia e ele está tentando fazer esse negócio acontecer. Só que quando você é startup, mesmo quando a gente tinha esse background, tudo parece uma boa oportunidade, tudo é legal de fazer, tudo vira foco e nada vira foco. E até a gente tinha essa dificuldade. Quanto tempo será que a gente não parou para discutir se a gente ia para uma franquia ou não ia?
né? Quanto tempo a gente não parou para decidir se a gente contratava uma pessoa ou não contratava para determinada vaga? Quando você olha que uma pessoa, como um fundador e os seus sócios, não tem um background desse, o que você faz nessa posição é tentar ajudar com a sua experiência. Então Sim, ele vai trazer para você essas dúvidas. E, cara, putz, eu estava pensando em fazer isso, tal. O que você tem que fazer é dar voz à decisão dele. Cara, que informações eu preciso te passar? Que experiência eu preciso te passar para que você tome a sua decisão, né? Você está aconselhando, você não está liderando a startup dele. Então, assim, a decisão vai ser sempre sua como fundador, cofundador, etc. Mas se eu estiver nessa posição e não conseguir te passar todas as informações possíveis, provavelmente você não vai tomar uma decisão qualificada, vamos dizer assim. Então, no fim, né, eu faço reuniões semanais, em algumas quinzenais, exatamente esperando com que eles tragam essas dúvidas. Pô, o que que a gente estava imaginando, como, por quê? E aí você começa a alimentar eles de informações, de coisas que você sabe, de coisas que você já viveu e de coisas que você faria no lugar deles. Sempre falando assim, cara, decisão é sua. Mas se for por este caminho, eu já vi acontecer isso, eu já vi acontecer aquilo. Provavelmente a consequência é essa. Então, você traz esse papel, talvez de um apoio, né? O empreendedor ele é uma pessoa muito solitária, ele precisa conversar para tomar decisão. A liderança é um negócio extremamente solitário, né? E algumas startups, às vezes, você tem um fundador e o sócio, e os dois têm uma visão assim, cada um vai para um lado. Aí você fala assim, cara, vocês precisam entrar num consenso. Não, mas o cara tá errado. Você fala assim, cara, veja bem, vamos só tentar avaliar os dois pontos de vista aqui. E aí vocês entram em consenso. Então, você acaba servindo talvez como uma terceira via para eles enxergarem alguns lados que eles não estavam enxergando. É o famoso pedido de ajuda ali de alguém que tem um pouquinho mais de experiência. E no fim eu acabo aprendendo bastante, né? Porque são negócios que são diferentes ali também para mim. perfeito, cara. E, pô, como uma pessoa que tem essa vasta experiência com startup, conselheiro de startup, tipo, olhando assim, num panorama geral atual, o que que você acha que é a maior dificuldade que as startups enfrentam hoje? Essa questão do background, ou essa questão de, tipo, faltar uma orientação na tomada de decisão? Cara, tudo é difícil, né? Tudo é Uhum. difícil, assim, cara, não. Eu fico feliz quando eu vejo essas startups que conseguiram captar, conseguiram crescer. Então, você se inspira em cases como Nubank, Quinto Andar, né? São caras que putz, chegaram muito longe e talvez tivessem trilhado esse mesmo caminho que você, numa garagem e tal, aí começa. Mas tudo é muito difícil, né? Porque no fim, imagina que você está começando com os seus sócios, não importa a sua experiência, alguém tem que saber vender. Alguém tem que saber, cara, o momento de parar de criar coisa. Alguém tem que saber fazer marketing, alguém tem que saber fazer o site, alguém tem que saber, cara, fazer a comunicação institucional. Então, no fim, o, o empreendedor de startup, ele é talvez o empreendedor num setor diferente do senhor que abriu ali um restaurante, uma pessoa que quis abrir um negócio mais tradicional. Ele tem que fazer tudo, absolutamente tudo. É, Eu acho que o desafio está muito ali. E aí, tirando todos os outros desafios que todo mundo conhece, pô, tem imposto, governo, burocracia, putz, tudo isso. Mas uma coisa foi mindset da galera de startup por muito tempo, né? Nos mega rounds, cara, eu vou fazer esse negócio, vou vender a ideia, vou captar um monte e vou crescer. Cara, quando secou a fonte, muita gente que não tinha chegado no product market fit, ele quebra. Porque você não vende a solução mais. E a sua solução não dá dinheiro de verdade. Então, assim, não acho que foi ruim. É o que eu falei, cara. Quebrou umas 4 empresas já. Não deu. A sua ideia não era boa o suficiente ou não resolveu o problema de alguém de verdade como você imaginava e tá tudo bem. Acha outra ideia e vamos em frente. E eu acho que é nesse momento em que você começa a perceber esses obstáculos que você tá sozinho, cara. Você tá sozinho. Então, assim,
Pô, quem é que sabia de RH no Solar 21? Ninguém sabia de RH. Olhava pro meu sócio e falava assim, cara, beleza, eu assumo esse negócio. O que que eu sei de RH? Nada. Nada. Vai ler livro, vai entender o sistema, vai puxar não sei o quê. Usa o bom senso, sei lá. Mas, de alguma forma, você acaba se virando. E esse negócio de ficar se virando, ele é difícil. Então, assim, Uhum. cara, lidar com o seu produto que tem que dar dinheiro, ele é difícil, né? Existe um arcabouço todo que você tem que fazer. Lidar com áreas que você não conhece é extremamente desafiador, né? Lidar com o dia a dia ali, com cansaço, com, pô, é você na barriga no balcão o dia inteiro, cara, e você acreditando na ideia e o seu ecossistema pessoal inteiro achando que você é louco, é outro tema que você vai ver que é muito comum entre fundadores de startup, né? Existe um sacrifício muito grande envolvido. E a gente brincava, né? Existe um nível de perseverança muito alto, porque você tem que separar realidades dos Brasis, né? Existem pessoas que empreendem por necessidade, mas geralmente quem abre uma startup, essa pessoa teve uma ideia, ela está bem estruturada e ela vai tentar fazer essa ideia dar certo, né? E nessa linha, cara, pô, você tá lá, você tá com a barriga no balcão igual, só que talvez você esteja numa situação um pouco diferente. Então você tem ali ao seu dispor outras ferramentas que talvez outros empreendedores não tenham, como um conselheiro. Pô, é muito difícil você falar que o seu Zé que abriu o restaurante pediu conselheiro, cara, não pediu, e ninguém quer dar conselheiro, cara, vai dar pitaco, mas conselheiro mesmo não vai entrar. Então, talvez existam também umas facilidades, assim, apesar das dificuldades em si, o ecossistema de startup é algo que, pô, ajuda bastante. Você tem vários encontros, você tem eventos, então acho que isso também fomenta bastante o conhecimento. E tomar decisão nessa hora, você precisa disso, você precisa beber de todas as fontes para tentar entender para onde é que vai tudo isso, cara. É difícil, é difícil. Cara, eu imagino. Nossa, imagino de verdade. E eu vi que você também investe, né, em startups, cara. E aí seria, quais seriam esses critérios, cara? Você olha e tipo, você olha aquela ideia e fala, caraca, isso tem uma visão de futuro, essa visão de product que você tem. Cara, de verdade, eu queria ser um mega investidor, como eu já vi por aí. Eu sou pequenininho, mas assim, o que que você enxerga, né? Acho que depende muito do momento em que você entra na startup também para colocar o dinheiro. Quando ela é muito early stage, você está apostando muito mais nos sócios do que na ideia em si, né? Então, assim, pô, o cara vai conseguir, porque a ideia é boa, legal, mas será que esse pessoal consegue tirar isso e tracionar? Então, o peso da decisão, ela vai muito mais na pessoa que está liderando o negócio do que necessariamente na ideia. A ideia, sei lá, você pode ter 30 ideias iguais e sócios completamente diferentes. Então, pô, a sua decisão vai ser em quem você acredita que vai conseguir tracionar aquilo um pouco melhor. Eu acho que essa decisão vai mudando, né, conforme a startup vai aumentando de peso, e maturidade. Mas, cara, primeiro ideias, né? Então, assim, pô, Solar 21 foi uma tese de futuro, cara. Energia, energia, a gente vai precisar de energia. Você tá vendo ali os carros elétricos, pô, no mundo inteiro, sem ponto de recarga, vai ter um colapso de eletricidade, não sei o que, cara. Era a tese, sempre foi, né? A gente tem ilhas de eletricidade na cidade, você sobe um prédio com 200 vagas de carro elétrico, todo mundo pluga um carro na tomada, não é um celular, cara. Então, assim, Solar 21 parecia fazer muito sentido, e ainda faz, né, como negócio. Pô, eu investi em coisas de alimento plant-based, por exemplo, investi em questão de agritechs, porque, cara, o Brasil é ainda uma mega potência, né, em termos de agricultura. Então, você vai olhando teses em que você acredita de futuro e vai buscando realmente empresas que façam isso. Coisas que, por exemplo, eu fui convidado e nunca entrei, foram fintechs, assim. E, cara, cada esquina eu vi uma fintech e eu virava e falava assim, cara, ferrou, meu. Tem tanta coisa para olhar que, assim, é aquela loja de 300 sabores de sorvete, assim. Você vira e fala assim, cara, todo mundo faz a mesma coisa,
E aí eu tenho que ficar avaliando, na real, 300 currículos, né, para saber quem é que vai, quem é que realmente tem potencial ali de fazer algo diferente. Acabei não entrando em fintechs, assim. Eu acho que tem um business ali muito diferente para se avaliar com, cara, uma amplitude de gente e negócios ali que eu acabei não entrando. E aí eu apostei muito mais em teses de futuro desse jeito. E Perfeito. eu acabo carregando até, né, investimentos mais tradicionais, por exemplo, em ações, etc., vai acabando indo para esses caminhos também. Perfeito. E, cara, pensando numa visão generalizada aí de tudo isso que a gente está conversando, tipo, se fosse olhar para mim e falar, Márcio, cara, empreender tem essas dificuldades e você tem que fazer isso para você ser um bom empreendedor. Que conselho você daria para uma pessoa que está começando a carreira como eu? Cara, empreender, pô, de verdade se prepara um pouco, assim. É, existe o ponto da glamorização, né? Existe a vida real. Você vai precisar de talvez um suporte financeiro. Você está no começo da carreira, né? Então, assim, provavelmente você não fez um mega pé de meia ali. Então, você vai precisar de suporte financeiro. Você vai precisar que você precisa ter um porto seguro para isso. Você precisa ter tranquilidade nesse sentido. E aí sim apostar na ideia. Cara, feito é melhor do que perfeito. Isso sempre vai acontecer. Na área de produto, você tem um MVP, que pode, enfim, ser usado de maneira errônea em alguns momentos, mas feito é melhor do que perfeito, cara. Você tem uma tese, cara, faz ela minimamente para testar. Cara, não deu certo, pivota um pouquinho, testa de novo. Não vai ser perfeito da primeira vez, né? Então não se ilude com esse tipo de coisa. Testa, cara. Você tem que testar. Você vai achar o negócio. Quando você achar, você entra de cabeça com tudo, né? Aí você vai apostar em growth, como é que você vai vender, como é que você vai fazer o pitch, como é que tudo isso. Mas enquanto você não achar realmente que a sua ideia resolve um problema real de alguém, né? Nem você está convencido, nem o seu usuário está convencido, que só você convenceu uma terceira pessoa a colocar dinheiro no negócio que você não consegue vender, né? O seu usuário não existe, e você tá lá, não, mas vai resolver um baita problema. Mas se vai resolver um baita problema, cara, por que que você já não conseguiu vender fios de dinheiro com isso? Não, porque, pô, eu não tenho dinheiro para marketing. Cara, não sei. Não sei se é isso. Pô, eu já vi gente começar a startup batendo de porta em porta. Então, assim, né, lembra que o feito é melhor que o perfeito cara, Claro. o outro ponto eu acho que é perseverança, assim, porque várias vezes, é todo dia, você acorda e fala assim, cara, eu não aguento mais, eu vou desistir desse negócio. Aí você para e fala, não, eu vou mais uma vez. Aí no dia seguinte, cara, eu vou desistir. Mas esse negócio vai falir, certeza que esse negócio vai falir, cara. Você para e fala assim, putz, mano, que enrascada que eu fui fazer. Então, assim, você vai ter esses sentimentos, cara. É uma montanha russa todo dia. Durante um dia, provavelmente você vai passar pela montanha russa da euforia à pior depressão possível. A questão é se você realmente acredita no que você está fazendo, então vai em frente. Em algum momento pode ser que dê. E aí o Uhum. ponto do em algum momento pode ser que dê, lembra que você tem que ter a maturidade de entender o momento também de, cara, chega, né? Esse é o limite, acabou, já não deu certo, vamos para a próxima. E isso é muito difícil para o empreendedor, cara. Se apaixona pelo negócio, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, quebra, você tenta de novo, cara. Existe um limite, eu acho que esse limite é muito difícil de achar, assim. Mas Sim, é sim. importante ficar atento nele. Perfeito. Nossa, cara, eu imagino que é necessário muita resiliência, né, para lidar com tudo isso, porque pô, o caminho é longo, né? Da noite pro dia, não é que a gente vai conseguir os resultados que a gente deseja, né? Tá, cara, muito. São muitas noites sem dormir. De novo, eu sempre vou repetir isso, porque acho que foi a época da vida que eu menos dormi. E eu tinha achado que era faculdade, né? Não era. Aham, aham, não Não era, era, não. não era, cara. Aí eu falei, putz, entrei no banco de investimento, varando noite também. Não foi, cara. Na hora que eu abri uma startup, putz, meu. Você acha que você ficou 4 dias acordado no carnaval ali e tava destruído? Você imagina fazer isso, assim, 2 semanas seguidas? Cara, com Nossa, preocupações no nível de, pô, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Vai quebrar sim, amanhã? É difícil. É uma cara, carga imagino, emocional pesada, né? imagino. E,
Cara, nessa área de produto, imagino também que para fazer o lançamento de um produto deve ter toda essa apreensão, deve ter toda essa dificuldade, esse planejamento prévio, esse espírito empreendedor aí. Cara, como que é esse processo todo? Cara, cada produto é um produto, né, para ser lançado. Tem produtos que você vai lançar features, tem produtos que você vai lançar por inteiro. Pô, obviamente, o clichêzão, né? Você tem o roadmap, você tem as entregas das sprints, você tem o backlog, você tem o MVP para entregar. Mas eu acho que o principal no lançamento de um produto, principalmente quando você está numa empresa, cara, é alinhar todos os stakeholders. E eu não estou falando do C-level, não estou falando dos diretores, não estou falando nada disso. Stakeholder é todo mundo que está no projeto, né? Então, assim, pô, você é o PM daquela feature que vai ser lançada, pô, cara, você já alinhou o pessoal de atendimento, você alinhou o pessoal de marketing com antecedência, porque assim, não adianta você virar e falar assim, lancei, agora vamos vender. Pô, o cara de marketing tem um tempo dele para fazer o copy, para fazer a cadência do growth, para programar as campanhas. Então, assim, você tem que orquestrar bastante coisa, né, no lançamento de um produto que vai desde a pessoa do pós-venda até a pessoa realmente de growth ali, end to end, para fazer esse negócio acontecer. Aham. E mais do que isso, você precisa medir, sei lá, se esse negócio está realmente performando do jeito que a gente deveria. Será que você está perguntando para o usuário se não faltou alguma coisa? Não tem problema a gente não ter um mega boom de lançamento. Tem problema se você não achar onde é que tá a falha ali do volume, né? Pô, não vendeu. Ah, por quê? Caralho, o preço estava errado. Pô, ajusta o preço, tá ótimo. Ah, putz, pô, apertou o botão e não funcionou. Pô, mas podia ter testado ali atrás. Então, assim, Sim, como é que você gerencia o risco de coisas muito, né, crassas ali acontecerem? E como é que você alinha todo mundo que está envolvido naquilo? claro. Então, Uhum. no fim, lançar um produto exige do PM ali um pouco de visão de negócios que talvez seja novo, né, para ele. Legal. E aí o nosso papel como diretoria e liderança é tentar, pô, dar uma ajudada ali, falar assim, gente, então ó, o time vai lançar isso aqui e tal, a linha aqui em cima, a linha ali embaixo e tal, tenta orquestrar junto com o time, porque o sucesso deles acaba virando o seu, Claro. né? Então, Uhum. pô, é difícil, é trabalhoso, mas, cara, lançar um produto é muito legal, assim, para quem gosta da área, para quem sabe ali que já lançou, pô, eu já lancei alguns, assim, cara, é muito legal. Assim, mesmo quando dá errado, é muito legal, em função do aprendizado. Óbvio que você fica frustrado, né? Ninguém gosta de errar. Com certeza. Aham. Mas no fim, pô, eu olho pra trás, assim, a história, eu acho super legal, mesmo na época que deu mais errado possível ali. Você fala, putz, cara, eu podia ter feito isso, meu, ia dar certo se fosse só isso aqui. E aí Aham. você acaba levando como experiência, né? Então, no fim, acho que existe esse lado de, sim, é desafiador, é complexo, você precisa de muita gente para fazer dar certo, Claro. Uhum. e cabe ao time de produtos orquestrar tudo isso de alguma forma, né? Claro, com certeza. E, cara, você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, e eu queria saber sobre essa questão dos stakeholders que são envolvidos nesse lançamento do produto. É uma característica mais sua, digamos assim, de envolver, a organização como um todo nesse processo? Você Cara, acha que isso é mais fundamental para o lançamento? não deveria ser uma característica só minha, assim, né? No fim, todas as áreas são fundamentais para um lançamento, né? Eu sempre falo para o pessoal nas mentorias ou em aulas que eu dou, cara, o produto é core, né? Ele é um meio de você resolver alguma dor, seja um produto ou um serviço, mas ele é um meio de você resolver alguma dor. Mas vamos lá, tu vai lançar esse negócio, você é o PM, você vai vender? Você é o cara que vai bater na porta ali do cliente e vender? Não vai ser você. Então, assim, se você não garantir que a galera de vendas entendeu o produto, é lógico que vai ser um fracasso. Assim, o cara não sabe vender, ele não sabe que dor que você está resolvendo, ele não sabe o que você estava buscando, ele não conhece o seu usuário tão bem quanto você conhece durante toda essa jornada. E aí, se você não alinha, altas chances de ele nem dar prioridade para o seu produto. Ele nem conhece o produto, ele tem outras coisas para vender que já estão performando, por que que o seu é muito melhor do que aquele que ele já tem?
né? Assim como, cara, o pessoal do marketing. Você vai lançar o produto, deixa ali quietinho. Pô, o cara não vai fazer um trabalho de growth, não vai fazer campanha. Então, no fim, se você não alinha todo mundo, imagina você alinhar o. E aí, né, esses são bons exemplos. Você alinha o pessoal de vendas, a galera tá fúria, vendendo, cara. Faca na caveira, meu, faca nos dentes vendendo. O cara tá fazendo campanha de growth, entrando no volume pra caraca, começa a dar problema, a gente começa a chegar no atendimento. A galera do atendimento não faz ideia de que produto é esse. Pô, o nível de reclame aqui que vai surgir, cara, porque assim, o cara não sabe te explicar o que aconteceu com o produto, ele nem sabia que existia. Senhor, pô, desculpa, do que você tá falando? Assim, tipo, então, você precisa alinhar a organização como um todo. Exatamente por essa questão dele ser core. Você não é mais ou menos importante por ser uma coisa mais core, mas você tem uma responsabilidade muito grande de fazer aquela engrenagem funcionar, né? Como é que você tem, né, o conhecimento do produto sendo lançado, mas você não passou isso para ninguém? Assim, pô, achei ótimo, agora eu vou guardar aqui para mim porque é um produto muito legal. Pô, não vai para frente. Não, não. Aham, com É certeza. essencial que todo mundo esteja envolvido, cara. Não tem escapatória. Então, quem não gosta de falar com os coleguinhas, cara, pelo menos coloca outro coleguinha pra falar, porque vai precisar, bicho. Perfeito, perfeito, cara. E, pô, pensando assim, tipo, uma pessoa que quer iniciar a carreira de produtos, quer iniciar aí com Product Manager de alguma organização, tipo, cara, como que eu construo a minha trajetória nesse campo? Tipo, eu, por exemplo, eu sou um analista de marketing. O marketing está completamente atrelado à visão de product. Mas, por exemplo, você acredita que uma pessoa que está entrando nessa área de produto, ela precisa necessariamente ter um domínio, estratégia de marketing? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, ao longo dessa carreira eu vi muita gente fazer transição de carreira também, né? E no fim, das mais diversas profissões, assim, desde advogado virando product manager, né, até, sei lá, farmacêutico virando. Você vira e fala assim, cara, você fez farmácia. Não, mas eu gosto da área do produto digital. Tá ótimo, tá tudo bem. Não é um impeditivo. O que eu acho que a pessoa precisa se preparar é o seguinte, né? Pô, a maior parte das pessoas que está entrando nessa carreira está entrando para produtos digitais. E óbvio, né? Vamos considerar que técnicas você vai pegar, cara. Você vai pegar a forma de escrever uma história, você vai entender a metodologia ágil, mas isso são métodos. Durante a minha carreira, isso mudou. Eu comecei como Project Manager, não existia tudo isso, não existia o UX, não existia o UI, não nessas Uhum, palavras, né? Existia vamos dizer, em disciplina. O marketing era os 4 Ps e existia em disciplina. Quando você olha, né, a cultura atual contemporânea dessas disciplinas, o que você enxerga é que existe uma essência naquilo, né? claro, Você deixou de falar em alguns termos, algumas coisas assim, mas a essência existe. E eu acho que tá aí a questão de você tá indo para produtos, o que que você precisa focar nessa essência? O que que é essa sim. essência? Né, Uhum, a gente discutiu lá atrás, assim, pô, visão de negócios é extremamente importante, né? Não adianta você entrar numa empresa, e isso eu já falei também para várias pessoas, assim, pô, provavelmente alguém de produtos no Itaú, ou no Bradesco, ou no Banco do Brasil, quando surgiu o Nubank, virou e falou assim, ah, mas se ele tá dando ó, 100% CDI, a gente também pode. Não, não pode. Não pode. Cara, o Nubank saiu do nada, precisava fazer poupança, ele remunera mais do que você para pegar a sua carteira de poupança. Você, como um incumbent, vamos dizer assim, né, o que que você tem de margem de manobra? Se você fizer a mesma coisa, para você significa perda de receita. Você já remunera essa pessoa a uma taxa X, o CDI é X mais 2, por exemplo. Cara, para você que já remunerava assim e existe uma receita atrelada a isso, você diminui esse X mais 2 na receita. O claro, Nubank não, ele não tinha isso. Então, assim, a visão de negócio é completamente diferente. Então, assim, ter essa essência de conseguir analisar estrategicamente o negócio é importante, e isso são disciplinas. Não é porque você leva muito tempo para fazer, mas existem algumas coisas que envolvem isso. Então, pô, estratégia de negócio, raciocínio lógico, esse tipo de coisa você consegue estudar, né? Visão analítica. Então, essas essências são importantes, né? No sentido de, cara,
Você consegue ser analítico? Você consegue olhar um número e entender para onde esse negócio está indo? Pô, isso é importante. Pô, você consegue entender o que que é ser centrado no usuário, na dor? Porque lá atrás, público, preço, prazo, promoção é a mesma essência. Você está olhando o público, você está, obviamente, hoje o que você faz é evoluir. Então lá você olhava dados demográficos, hoje você olha até comportamento. Mas você precisa saber que isso existe. Você precisa saber que você precisa ir para dados demográficos, comportamento. Então, assim, não importa. Eu acho que esses conceitos mais centrais, né? Então, pô, essa visão de negócio, a visão analítica, essa visão mais financeira, essa questão de entender o usuário e buscar por respostas e investigar, né? Esse perfil mais investigativo, ele precisa existir porque se daqui 2 anos você muda a metodologia, você carrega isso, aprende a metodologia nova e segue em frente, Sim. né? Uhum. Então, isso ajuda muito no início de carreira a entender. E, cara, se você focar em aprender técnica e metodologia, na hora que isso mudar, você basicamente alicerçou a sua profissão num pilar muito frágil. Sim. E aí você precisa criar uma fundação muito forte para conseguir continuar trilhando carreira no que você achar que faz sentido. Então, se você tem essas visões, muito provavelmente aprender algo a mais para atuar no marketing é muito mais fácil. Se você quiser aprender algo a mais para atuar em CX, é muito mais fácil. Agora, se você quiser aprender a técnica de produto e seguir, e essa técnica mudar, vai continuar sendo fácil, né? Se você quiser, e era o que a gente estava falando, mudar de setor, mudar de carreira, você também consegue, Sim. né? Eu carreguei esses conhecimentos ao longo de empresas diferentes que iam desde financeira, telecom, loyalty. Então, assim, cara, a lógica em si, se você para avaliar, ela é a mesma, né? Como é que você avalia o negócio, como é que você gera receita, por que essa empresa ganha dinheiro, como é que é o usuário dessa pessoa, dessa empresa. Então, isso tudo é muito central, assim. Eu acho que esse é o foco, principalmente no começo da carreira. Eu acho que é um diferencial hoje. Perfeito. Então, perfeito, cara. E pensando nessa base analítica que você comentou, no seu início de carreira, você já ouvia falar sobre esses conceitos de tipo metodologia ágil, design thinking, OKRs? É, Nada, nada. No meu começo de carreira, cara, eu ouvia falar de SQL, planilha, DRE, os 4 Ps quando eu fui para o marketing. Então, assim, essas coisas começaram a acontecer e para mim, assim, com muito mais frequência depois de 2015. tá, aham, recente, né? Em 2014 e 2015, se não me falha também a memória, é quando isso começa a surgir no mundo corporativo aqui no Brasil com um pouquinho mais de força. Você começa a perceber que existem consultorias, né, que começam a trazer o Scrum para a mesa, para aprender. Sim, Então, eu brincava, né? Cara, o Abu na época foi o cara que mais fez Scrum com pizza para todas as empresas possíveis para ensinar a metodologia. E se você parar para pensar, até hoje tem empresa que não conseguiu entrar, né, em sim, metodologias ágeis ou questões de mindset mais digitais. Ou seja, imagina se, né, você é uma pessoa que está ali e não tem, né, essa estruturação lógica de conteúdo que a gente acabou de comentar. Se a sua empresa não mudar e você aprendeu, ou você muda de lugar porque você acha que é melhor para você com carreira, ou você está muito mais preparado do que todo mundo na sua empresa para quando esse negócio acontecer, claro. né? Então, essa fundação é importante, mas no começo, cara, ninguém falava disso, assim. Conceitos novos, né? São relativamente novos ainda, né? Sim, sim, aham. E, cara, e pensando nessa atualização constante aí que a gente tem, né? Pô, UX design, UI design, UX writers, product managers, novas estratégias analíticas. Cara, você tem uma perspectiva de futuro boa para essa área de produtos? Ah, tenho. Ela tem se tornado cada vez mais competitiva também, né? Então, Uhum, a gente, se você parar para avaliar comigo, pô, é uma área que sofreu muito com layoffs também. sim, Então, o que bastante. você teve no Brasil foi,
né? Um crescimento abrupto dessas questões de digital e tecnologia. A pandemia acelerou isso, você criou um arcabouço de pessoas, né? E aí vamos parar para pensar. Isso a gente está discutindo, inclusive eu e uma amiga. A gente vai falar disso em outros momentos, mas assim, cara, a gente via no começo que pessoas de produtos eram pessoas mais sêniores. Uhum, Então eram pessoas que já tinham alguma carreira, já tinham algum conhecimento, tipo project management e tal, e, cara, entrou na carreira de produtos porque era uma metodologia nova. Com o boom do mercado digital, muita gente migrou de carreira. uhum, Então, assim, sem experiência em negócio, sem experiência em tecnologia, a pessoa migrou. O famoso, cara, existe advogado que estava migrando, existe a farmacêutico que estava migrando, não tinha background de negócio. E aí o que foi acontecendo, né, ao longo desse tempo todo é que, pô, coisa inflou, agora a gente entra num período normal de, cara, né, as coisas vão se tornar um pouco mais eficientes, então a gente começa a murchar isso e começam a acontecer os layoffs. uhum. E aí, falando de futuro, por que que eu falei da base, né? Porque o futuro ele será promissor para quem realmente conseguir mostrar esse diferencial, né? Entre você e outras 300 pessoas que são de produto, mas que todos vocês dominam só a técnica, que é o que a gente estava falando de alicerce mais frágil de carreira, o cara que conseguir elencar mais características dessas que a gente está falando, de raciocínio analítico, visão de negócios, pô, uma visão de marketing, ele começa a se tornar alguém um pouco diferenciado. Então ele desponta, né? Então, se você parar para ver nesse cenário, né, a gente foi criando também, e eu acho isso curioso, que é assim, cara, em algum momento da carreira eu chegava e falava assim, pô, mas cadê os indicadores disso? Não, isso é do Product Analytics. Aí você fala assim, oi? Assim, não, isso aqui é do Product Operations, isso aqui é do UX Writer, isso aqui é do... Aí você fala assim, cara, calma. Existem todas essas disciplinas, não tem problema elas existirem. O problema principal é, num momento em que a gente entra num ciclo onde as coisas arrocham e as pessoas estão recebendo layoff, se tu me dá uma resposta do isso é do Product Analytics, eu sei na lata que você não sabe avaliar indicadores, por exemplo. Sim. E aí, Uhum, entre você que não sabe avaliar indicadores e alguém que sabe avaliar indicadores, muito provavelmente essa pessoa ganha destaque. claro. Então, a gente tem que avaliar esse mercado, né, em termos de produto. Pô, será que é legal continuar se especializando numa única vertical ou seria legal a gente ter um pouquinho mais de amplitude de conhecimento? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é, cara, inteligência artificial. Clichê, mas é verdade. Cara, inteligência artificial é um negócio que já chegou, já tá aqui. Já. Uhum, Se você não usa no dia a dia, muito provavelmente, cara, você tá deixando de ser eficiente em vários pontos, em várias coisas que você poderia estar salvando seu próprio tempo. Cara, você poderia estar usando, e nem precisa pagar, cara. Você poderia estar usando o Copilot ali no Bing, que tem o GPT-4, por exemplo. Você tem N outras ferramentas de inteligência artificial para te ajudar. Mas isso, ela muda um pouco mais a dinâmica do mercado, né? Não só em termos de dia a dia, mas se você sentar numa cadeira de produto hoje e não parar para pensar no impacto que isso traz nas coisas que você está fazendo para o futuro, pô, eu acho que você não está avaliando possibilidades ali que são tendências e talvez são perigosas de acontecerem e você ficar de fora, né? Se você parar para olhar hoje, você tem um device com uma tela de 6 polegadas que está cheio de aplicativo. E beleza, como é que a inteligência artificial vai mudar isso, cara? Pô, todo mundo está criando LLM, todo mundo está fazendo. Então, será que em algum momento você vai precisar desse device? A Meta já tem o próprio Vision Pro, a Apple tem o seu óculos de realidade, o Vision Pro, e a Meta tem um óculos de realidade virtual que eu esqueci o nome. A questão é, cara, as coisas vão mudando de relacionamento, né, em termos de como é que o device se relaciona com você, como é que as soluções mudam de acordo com esses costumes, né? Você claro. tem hoje lançamentos como o Rabbit AI ali, que é um device que, cara, get shit done, assim, você fala com o negócio, ele vai fazer um negócio pra você ali, porque, cara, todo mundo criou um LLM que conversa, então, assim, deixa esse negócio conversar com os 30 LLMs que tem no mercado,
e fazer o negócio acontecer. Então, quero pedir uma pizza? Pô, eu quero pedir uma pizza de calabresa com preço tal. Cara, deixa o negócio se virar. Eu não vou precisar entrar no aplicativo, fazer não sei o quê, né? Então, assim, parar para pensar em produto de futuro é parar para pensar em como essas relações humanas e comportamentais elas acabam mudando conforme o tempo, né? E exatamente isso de tendência de produto é importante, assim. É aí que talvez o papel, acho, que da liderança acaba entrando em olhar para o futuro, mas o PM, o PO, cara, ele precisa estar ligado nisso, assim, porque muito provavelmente vai exigir novas habilidades dele, vai exigir com que ele aprenda coisas novas, vai exigir com que ele entenda como as pessoas estão aprendendo coisas novas, né? Pô, o cara do Duolingo ali fez um puta aplicativo ferrado, assim, animal. Mas hoje a IA traduz simultaneamente. Será que a gente precisa aprender idiomas? Aí você vai virar, putz, mas será que no tete a tete ali, você tá com uma pessoa que você quer conhecer, putz, que provavelmente vai virar seu companheiro ou sua companheira, você vai ficar com uma inteligência artificial no meio do caminho? Não sei. Então, assim, será que não aprender um idioma te traz algum benefício ou malefício cognitivo? Porque quando você aprende um idioma, você, né, cara, inicia ali uma Desenvolve, né? cognição diferente no seu próprio cérebro. O que que isso Sim. deixa de desenvolver? O que que isso desenvolve? Então, a discussão é longa, mas a questão Aham. é, pô, para onde isso está indo? Será que a gente pensou nisso? E a carreira de produtos está nisso. Né? Quem está criando Sim, hoje as inteligências artificiais é a galera de tech com a galera de produto. Assim. claro. Uhum. Não tem por onde escapar, né? Sim, aham. Não, concordo, cara. É realmente, tipo, é uma vanguarda que veio para ficar e agora cabe a gente simplesmente acarretar essa adaptação à tecnologia, né? E entender que, apesar de ter malefícios, também vai trazer muitos benefícios. Eu acho que a questão não é nem malefício, né? Eu acho que é o bom uso, né? O bom uso desses novos Exato. produtos e o bom uso dessas novas tecnologias, né? É isso aí, cara. E o mau uso também tem preocupado bastante, mas Tem, no tem. fim, Aham. é exatamente essa reflexão, assim, para onde isso tudo está indo e qual vai ser o seu papel ali para frente, né? Claro, claro, com certeza. Cara, a gente está chegando perto do fim aqui do nosso episódio e eu queria fazer uma última pergunta para você, passando uma visão geral aí para a galera que vai assistir a gente e tudo mais. É, cara, de novo vou perguntar, só que agora de uma forma mais generalizada. Bom. Cara, quais são os maiores desafios para um gestor de produto que está começando hoje? E é basicamente isso. Cara, foca na criação dessa base, ela é importante. E querendo ou não, a própria Wari tem conteúdos riquíssimos disso. Cara, eu acho que tem esse lado de ter essa boa fundação, aprender a técnica e tentar se diferenciar no mercado. É um mercado que agora é extremamente competitivo. É um mercado que paga bem, mas ele é extremamente competitivo agora. Eu estava exatamente falando com a minha amiga disso. A gente, não é o tema agora, mas a gente criou um web, né, para falar justamente como as pessoas organizam o CV e o LinkedIn para chegar numa entrevista. Porque, cara, tem tanta gente em produto e as pessoas colocam tantas coisas no CV que, assim, será que você está chamando tanta atenção para o seu diferencial como você esperava? Ou será que você tem esses diferenciais que chamam essa atenção? Então, essa fundação ela é extremamente importante. Saber a técnica é ótimo, mas, de novo, a técnica vai mudar. Então, essa fundação ela é extremamente importante. Toda essa questão de entender de negócio e tudo que a gente falou, né, é algo que é extremamente relevante. E aí tem um ponto adicional que a gente não abordou, né, que eu deixaria aqui, que é, pô, famosa soft skill, sabe? Pô, relacionamento interpessoal, a questão de saber se comunicar, pô, a questão de entender gerenciamento de mudanças, cara, como é que as pessoas lidam com tudo isso, é extremamente relevante, assim. Soft skill parece um negócio que virou moda falar, mas ela não é. Se você parar para pensar, ao longo da história de carreiras de muitas pessoas, cara, quanto mais para cima nos cargos você vai ficando, quanto mais liderança você vai pegando,
menos sobre técnica é o seu trabalho, mais sobre soft skill é o seu trabalho, mais isso é exigido de você, que é o comportamento, né? E é aquela coisa, né? Você contrata pelo técnico, demite pelo comportamento. Então, cara, se você não trabalhar também essa questão de soft skill, é algo que pode ser um limitante para sua carreira. E de novo, vem a inteligência artificial. Pô, soft skill continua aqui, cara. Porque a relação humana tá no human skill, soft skill que você precisaria aprender. Então, acho que esse é o ponto chave final que eu deixo aqui. Senão eu vou ficar falando para sempre, mas soft skill é algo extremamente relevante para a carreira, principalmente para quem está começando, cara, dominar exatamente algumas características de soft skill que vão ajudar muito, tanto no dia a dia quanto para progredir. Perfeito. Não, belíssimas palavras, Felipe. Agradeço aí pelas dicas pro pessoal. Felipe, cara, agradecimento final. Obrigado por compartilhar um pouco Eu que dessas suas agradeço. experiências com a gente. Cara, vai fornecer muitos insights aí pro pessoal, tenho certeza disso. Claro que sim. E queria aproveitar também esse momento. Posso divulgar suas redes sociais, o pessoal dar uma Olha, acompanhada lá? super aberto. Então, perfeito. Pessoal, lá no LinkedIn é Felipe Jun, vou colocar tudo aqui na descrição para vocês. Instagram é felipe.jun. E aí, cara, você quer aproveitar? Você comentou do web aí com a sua amiga. Se você quiser aproveitar esse momento para divulgar para o pessoal? Boa, legal, legal. Cara, vai acontecer no dia 15 de março, então quem não conseguir acompanhar, provavelmente a gente vai gravar e deixar disponível em algum lugar. Mas a ideia e da onde veio, né? Cara, durante a carreira eu já contratei ali quase 100 pessoas na área de produto, né? E essa competitividade que eu comentei, ela foi se acirrando. E recentemente, tanto eu quanto ela aqui, a gente já trabalhou junto em algum lugar, em alguns lugares, a gente trabalha junto hoje na companhia de talentos. Existe uma questão de que, cara, você é abordado no LinkedIn quando você surge uma vaga, você tem um monte de CV para olhar, um monte de coisa. E assim, para pensar, né? Você tem uma vaga e geralmente você tem 200, 150 pessoas competindo. Cara, nem o vestibular de medicina é tão concorrido assim. E aí, cara, o seu LinkedIn e o seu CV, ele tá num mar de vários outros. O ponto do que a gente quer passar é como é que você se diferencia nisso? Como é que você arruma o seu LinkedIn e o seu CV, né, para conseguir chegar na entrevista? Como é que você arruma o seu LinkedIn e o seu CV, cara, para chamar a atenção do recrutador, para entender como a inteligência artificial de alguns sistemas funciona? Como é que você chega nesse momento da entrevista? Porque a entrevista é com você, né? Aí é tete a tete, você está no ao vivo ali, não tem muito o que fazer, a gente não vai estar com um ponto, né, de Claro. escuta com a pessoa, mas, cara, a gente Aham, quer ajudar as pessoas a chegarem nesse momento, né? claro. Então, vai ser muito sobre isso. Então, a gente acabou pensando exatamente em ajudar, assim, a gente vai fazer gratuitamente isso, exatamente para Aham, ajudar essa galera, que a gente sabe que tem bastante gente que a gente conhece que está nessa área, pô, é uma área extremamente competitiva e talvez essas informações que a gente tem ajudem justamente porque a gente está do outro lado. A gente é quem está claro. recrutando. A gente que recebe o Sim, input do recrutador, do sistema. Então a gente sim. consegue virar e falar assim, pô, sabe aquela visão do outro lado? Ela funciona assim. Cara, toma cuidado com esses pontos aqui. Eu acho que vai ser legal. Perfeito, então. Inclusive, pessoal, o podcast é para sair na semana que vem, mas aí qualquer coisa a gente compartilha pelas redes sociais da Wari lá quando o Felipe fizer a Legal. divulgação dos links, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio. Agradeço muito ao Felipe por ter disponibilizado esse tempo dele para trocar uma ideia aqui com a gente, falar sobre experiência, carreira. Então, basicamente, gente, vai ficar disponível em todas as plataformas de streaming, vai sair no Spotify, a gente vai disponibilizar os links, a gente depois pede lá para o Felipe dar uma compartilhada com a Boa. gente. Vai sair no YouTube também a gravação. Então é isso. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um episódio da Ori Talks. Obrigado, galera.